Nós somos seres relacionáveis, os únicos seres criados por Deus com a capacidade de comunicação. Satanás, ele não criou o pecado. Satanás nunca teve capacidade para criar coisa alguma. O que o Satanás faz é pegar atos da criação e fazer eles de uma forma desregulada. Por exemplo, desde os tempos antigos e ainda hoje, em muitas famílias e amigos, reuniões de fim de ano de empresas, a mesa, o ato de comer juntos sempre foi uma celebração. Um ato de comunhão, um ato de união. A gente vê que a última reunião que Jesus teve com os seus discípulos foi a mesa. É um ato de comunhão, de celebração. Aí o que faz o diabo? Ele pega o ato de alimentar, que Deus tem o prazer que façamos, desregula esse ato e cria a glutonaria. Outro exemplo, em Gálatas 5, nós podemos ver alguns elencados ali. Imoralidade sexual. Desde quando Deus criou o sexo para ser pecado? Nunca. Ele criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea. O sexo é abençoado por Deus. Ele não é um pecado. Porém, Satanás vem e desregula isso, promovendo a imoralidade sexual. Sexo é o encontro de dois corpos, duas criações de Deus, feitas à imagem, à sua imagem e à sua semelhança. Somos o corpo de Cristo, duas carnes que se transformam numa só, que se unem para ser um só corpo, que tem ali uma aliança de sangue, pois o sexo ele é selado com sangue. O vinho nunca foi maldição, mas é tratado como alegria na Bíblia. Satanás desregula o consumo e surge o pecado da embriaguez. Ele pega o amor, vira do lado do avesso e transforma o amor em ódio, em ira, em discórdia. Enfim, que isso seja a luz para você. Então, Satanás não criou o pecado, ele apenas desregula as bênçãos que Deus nos deu, aquilo que Deus criou. Agora vamos voltar lá para a comunicação. Isso é fantástico. A gente vê que quantos relacionamentos em todas as esferas eles estão estagnando, se destruindo, se paralisando ou paralisados numa plena marcha ré, exatamente por falta de comunicação. Agora, como é que pode existir falta de comunicação entre os filhos de Deus, se Deus deu exatamente para esses filhos e só para eles a capacidade da comunicação? É exatamente o Satanás colocando em nossos pensamentos que o diálogo não adianta, que ele não existe, que a comunicação é falha, que aquele que comunica e aquele que recebe não estão conseguindo se entender. Ele pega o que Deus deu unicamente para nós e faz com que nós não façamos o uso adequado de um dom que Deus deu somente para a gente. Então, a partir de hoje, veja o pecado não como uma criação, mas como uma desregulação de uma criação perfeita e não uma criação por um ser qualquer que não tem capacidade de criar absolutamente nada. Porque Deus é único, só Ele é o Criador e só Ele pode até os dias de hoje e para sempre criar qualquer coisa. Beijo, fica com Deus.